Não foi só a saída do principal ministro de Jair Bolsonaro, ministro mais popular de Jair Bolsonaro. Não foi só isso. Foi um tiro no peito do presidente da República. Sérgio Moro saiu atirando e deixou Bolsonaro numa situação muito delicada. Bolsonaro, que já havia levado a facada durante a campanha presidencial e usou essa facada em seu favor, se transformando em vítima. Dessa vez, tenho a impressão que não vai ser possível. O tiro no peito que Moro deu em Bolsonaro vai ter consequências sérias na política brasileira. Tudo isso em meio à pandemia que apavora o povo do nosso país. Vamos conversar sobre isso agora. Infelizmente não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia, sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. A entrevista coletiva de Sérgio Moro na manhã desta sexta-feira trouxe alguns dados muito importantes, além da demissão dele. Não foi uma simples demissão. Ele deixou claro, primeiro, que Bolsonaro queria demitir o diretor da Polícia Federal, porque queria ter no lugar de Valeixo, o atual diretor, o diretor que está sendo demitido, queria ter no lugar dele alguém para quem Bolsonaro pudesse telefonar e perguntar sobre as investigações. Isso foi dito por Jair Bolsonaro a Sérgio Moro. É crime de responsabilidade. Moro entregou isso, foi uma espécie de delação premiada contra Jair Bolsonaro na hora da entrevista coletiva. O segundo fato de grande gravidade, Moro diz que não assinou a demissão de Valeixo, que foi publicada no Diário Oficial. Ou seja, acusa Jair Bolsonaro de cometer também um crime de estelionato, não sei tecnicamente o nome que se dá a isso, mas ele diz que não assinou e o nome dele está no decreto de demissão do diretor da Polícia Federal. Só aí já temos 2 crimes de responsabilidade se somando aos vários crimes cometidos por Jair Bolsonaro nas últimas semanas. Portanto, as peças se moveram. Alguns detalhes. Sérgio Moro tinha a aparência muito cansada na hora da coletiva, olheiras profundas. E no momento em que ele se distraiu um pouco, tomou assim na mão 2 folhas e deu para a gente ver que havia um roteiro perfeitamente estabelecido de tudo que ele estava falando naquele momento. Moro passou a noite não só escrevendo esse roteiro da entrevista coletiva, mas consultando aqueles que são os seus mentores. Onde é que estão os mentores de Sérgio Moro? No mercado financeiro. Ele, nos últimos dias, participou, o ministro da Justiça, participou de uma live do Banco Itaú. Ou seja, Moro já prevendo que sairia do governo, se articulando com o mercado financeiro, se articulando com a Globo. Então, fica claro que Moro não agiu sozinho, consultou os aliados e ajudou a movimentar as peças no tabuleiro político do Brasil. A partir de agora, a gente tem um quadro muito bem delineado. De um lado, a centro-direita tradicional tentando se reorganizar. Quem é a centro-direita tradicional? PSDB, o DEM de Rodrigo Maia, os bancos, a Globo, que organiza esse discurso e ontem no Jornal Nacional já criticava o excesso de gastos públicos e pedia a responsabilidade fiscal, voltando ao velho discurso que interessa ao mercado financeiro. Então, esse campo da centro-direita tenta se reorganizar, agora totalmente independente do governo Bolsonaro. De outro lado, nós temos o bloco da extrema-direita que está no poder. Jair Bolsonaro, com um programa intervencionista, comandado pelos militares, ou seja, rasgando o programa neoliberal que até então era comandado por Paulo Guedes. Então nós temos Bolsonaro com intervencionismo estatal, alianças com o baixo clero da política, Roberto Jefferson e outros ratos do esgoto, e o abandono completo de qualquer parceria com a Lava Jato. São 2 blocos muito bem delimitados e que passam a entrar em choque. Terminada a entrevista coletiva, a Globo News já lançava a campanha. Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao pressionar
Sérgio Moro e ao dizer que quer intervir na Polícia Federal. Crime de responsabilidade é o caminho para o impeachment. A Globo começou a campanha se alinhando com esse bloco de centro-direita. Qual que seria o arranjo para os próximos meses? Uma tentativa, eles acham que vai ser fácil, mas não vai. Quando eu digo eles, é a centro-direita, a mídia tradicional que se aliou ao Bolsonaro e agora está achando que vai descartar. O capitão vai resistir. O capetão vai resistir. Ele tem forças armadas, tem baixo clero da política, ele tem polícias militares, vai resistir, vai dar muito trabalho. Mas começou a campanha pela derrubada de Jair Bolsonaro. E o interessante é que esse bloco de centro-direita que se reorganiza, sozinho não consegue enfrentar o Bolsonaro. Vai precisar do lado de cá, da centro-esquerda, do lulismo, que tem 30% do país, de 30% a 40%. Então, esse jogo de forças entre três blocos agora bem delimitados é o que vai definir o futuro do Brasil em meio à terrível pandemia de coronavírus. O Bolsonaro vai fazer um governo cada vez mais encastelado, isolado, vai seguir usar a tática de tentar mudar de assunto. Certamente hoje o Gabinete de Ódio vai lançar um outro assunto para que ninguém fique falando do Sérgio Moro durante os próximos 2, 3 dias. E de outro lado, a Globo vai tentar pautar e organizar o debate pela centro-direita. Por último, eu destaco 2 pontos muito importantes que surgiram no discurso de Sérgio Moro. Ele admitiu que os governos do PT não faziam intervenção na Polícia Federal. Ele diz, isso que o Bolsonaro está fazendo é como se a presidenta Dilma fizesse intervenção, ligasse para a Superintendência de Curitiba da Polícia Federal. Dilma nunca fez. Lula nunca fez. Aqueles que que falavam da ditadura do PT, que ditadura do PT? O que nós tivemos foi uma fase profundamente democrática, em que o Estado recebeu as condições para agir, as corporações, inclusive da polícia, e agiram e utilizaram esse poder republicano e democrático de maneira distorcida, perseguindo um campo político no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Moro admitiu isso na entrevista coletiva. Grande ironia. Moro, que foi o inimigo público número 1 de Lula, impediu Lula de concorrer nas eleições de 2018. E o outro ponto, vocês se lembram quando Lula esteve frente a frente com Sérgio Moro numa das audiências lá em Curitiba? O que o Lula disse para o Sérgio Moro? O Lula avisou. O Lula avisou, Sérgio Moro. Você vai ser usado e depois vão tentar jogar fora, como se fosse aquele bagaço da laranja depois que a gente chupa a laranja. Sérgio Moro saiu abatido, aparência abatida, muito aplaudido ao final da entrevista coletiva. Sérgio Moro depende completamente de como a Globo vai lidar com ele. Se a Globo e o bloco de centro-direita precisarem de Sérgio Moro, ele vai servir para alguma coisa. Se não, tchau, Sérgio Moro. Não tem Supremo, não tem candidatura à presidência, você vai ser apenas o juiz golpista que ajudou a deturpar a democracia brasileira e colocou no poder um projeto de ditador, que no fim acabou se voltando contra você, Sérgio Moro. Que tristeza, hein, Sérgio Moro? Você vai ter bastante tempo agora para pensar no que você fez, se é que você consegue raciocinar sobre essas coisas. O Brasil vai viver tempos mais turbulentos em meio à pandemia. Um governo que se desfaz. Provavelmente o próximo a sair será Paulo Guedes, porque a pauta de Bolsonaro agora é a pauta da velha ditadura militar. Autoritarismo, intervenção estatal, negociata com os políticos locais. É o que sobrou para o Bolsonaro. Mas não subestimem, o capetão vai resistir.